Mais uma vez reunidos aqui, agora para a descrição de uma das funcionalidades mais importantes do portal do coordenador e que está relacionada com a possibilidade do mesmo conseguir realizar requisições de compras ou contratações via portal do coordenador. É importante deixar claro que essa é uma funcionalidade que disponibiliza opções, tá, e de naturezas de requisições que podem variar um pouco de uma fundação para outra. Então, como o vídeo aqui é genérico, a ideia é explicar o modus operandi geral para todas as requisições, até mesmo porque elas funcionam sempre da mesma forma. O que muda é basicamente o conteúdo daquilo que vai ser preenchido e alguns campos de detalhamento que estão mais relacionados com uma ou outra natureza de requisição. Mas o fluxo geral segue o mesmo padrão. E algumas instituições podem visualizar os menus de uma forma levemente diferente, embora o conteúdo das telas seja praticamente o mesmo. Tá? Então, nessa aba de requisições e compras de serviços, em algumas instituições há uma separação de requisições para contratações. Então, existem dois grandes menus aqui, um para requisição e um outro menu apenas para solicitação de contratação de serviços de PJ em geral. No caso aqui em específico, eu vou abrir a possibilidade de cadastro de um tipo de requisição e vamos navegar por vários outros tipos para que fique bem claro a igualdade nos processos. Então, eu vou abrir aqui o cadastro de uma requisição de material de consumo. Tá? Perceba que, de cara, nós temos aqui o cadastro dos dados principais, tá? Um projeto. Ao selecionar um projeto, alguns campos podem subir ou ficar aparecendo, porque eles de repente não fazem sentido para aquela natureza de projeto. Tá? A data de hoje é posta automaticamente. Aqui pode ser posto uma data limite para que seja feito o atendimento dessa solicitação, dessa requisição. Em algumas instituições, essa data limite é até posta automaticamente, isso é um parâmetro do sistema. Define-se esse período, esse intervalo automaticamente, de acordo com a data de cadastro. Tá? É posto uma data futura, com 5 dias depois, 10 dias depois. Tá? Mas, por padrão, ela fica em aberto para que o coordenador possa até informar qual é o limite que ele espera que tenha de atendimento para essa requisição. Embora isso não necessariamente tenha que ser seguido, mas é uma indicação daquilo que o coordenador efetivamente necessita. Tá? Seguindo aqui os campos, perceba que existe uma opção logo aqui abaixo de requisição com rubricas e metas selecionadas por itens. Quando você cria uma requisição, você cria uma requisição que pode conter vários itens. Por exemplo, eu posso fazer uma requisição de vários itens de material de consumo. Eu quero requisitar a compra de livros, de caneta, de papel, enfim, vários itens diferentes. Tá? E pode acontecer desses itens terem elementos de despesa diferente. Pode não parecer que faça sentido, mas em alguns tipos de naturezas de projetos ou em alguns agentes financiadores, podemos ter, por exemplo, mais de uma rubrica de material de consumo, por um motivo que seja. Tá? Por esse motivo hipotético, é possível que haja necessidade de se criar requisições que tenham mais de uma rubrica. Então, nesse caso, ao clicar nesta opção, perceba que a opção de rubrica sumiu. Ela vai aparecer como uma opção a ser escolhida dentro do cadastro de cada item. Tá? Por hora eu vou desmarcar, a rubrica vai voltar, eu vou escolher aqui a rubrica específica de material de consumo. Tá? Aqui existe a opção de se selecionar o local de entrega previamente cadastrado. Perceba que os locais de entrega não são digitáveis, mas é possível criar um novo local de entrega, tá? Caso o mesmo não exista. Então o usuário pode, o coordenador pode chegar aqui e criar um novo local de entrega. O fato é que ele deve estar aqui presente nessa lista. Uma vez criado esse local de entrega, ele vai aparecer automaticamente aqui nessa lista. Além disso, observem que temos botões aqui de saldos. Esses botões permitem a consulta dos saldos atualizados desses projetos. O saldo atual, o saldo financeiro atual, e as reservas são os trâmites, os pagamentos em trâmite de execução. Então, um saldo futuro que está negativo. Obviamente, porque também esse projeto é um projeto teste. Da mesma forma, temos aqui
os saldos das rubricas de acordo com a rubrica selecionada. Nós vemos aqui o orçamento da rubrica, que está previsto para a execução dessa rubrica, e o saldo dela que se encontra negativo no momento. Seguindo os campos que encontramos, temos aqui forma de avaliação das cotações. Tá? Isso aqui é um indicativo de como o coordenador sugere que as cotações dos fornecedores para aquilo que ele está requisitando deva ser feita. Ele pode pedir que seja uma análise global, o que significa que o que importa é o menor preço geral, somando todos os itens que estão sendo requisitados, ele quer que seja aprovado o somatório de menor preço. Tá? A análise por item seria a análise de menor preço por item. Tá? Então eu posso ter um item de menor preço num fornecedor e um item de menor preço num outro fornecedor. Então eu posso ter dois fornecedores fornecendo os itens que vão compor essa requisição. É uma opção não definida. Uma justificativa qualquer, tá? Para essa requisição, tá? Uma finalidade qualquer, uma observação qualquer. Tá? Posso anexar qualquer documento a esse processo. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a opção de escolha de documentos e eu posso anexar esses documentos para compor o processo que está sendo requisitado. E, por fim, eu vou incluir os itens da minha requisição. Quando eu clico na opção de item de requisição, perceba que aqui eu vou escolher o item apoiado. Esse item apoiado nada mais é do que o item de orçamento que foi vinculado à rubrica selecionada. E aí vale mais uma vez um parêntese, para ficar bem claro. Quando se cria um projeto no SAG, esse projeto pode ser recriado com o seu orçamento separado por elementos de despesa, que são as rubricas, e cada rubrica pode ser detalhada por itens apoiados, por itens de detalhamento. Tá? Perceba que nesse caso aqui em específico, a rubrica escolhida foi de material de consumo e foi criado no cadastro apenas um item de material de consumo em geral. Tá? Mas aqui eu poderia ter os itens específicos que poderiam ser executados. Por exemplo, eu poderia criar no meu orçamento, dentro de material de consumo, apenas caneta, lápis e papel. Então, esses itens iriam aparecer aqui como as únicas opções a serem requisitadas pelo coordenador. No caso específico, o usuário optou por deixar esse cadastro genérico, de forma que aqui o coordenador pode solicitar aquilo que ele bem desejar. Tá? Então eu vou botar aqui 2 canetas. Tá? O valor unitário aqui, bom, como ele deixou em genérico, esse valor unitário aqui é o valor previsto no orçamento para esse item. Posso botar aqui R$5. Cada caneta R$5. Então ele vai estar aqui um valor total de 10. Está aqui uma finalidade qualquer, uma justificativa qualquer para esse item. E aí, bom, eu posso informar alguns fornecedores, indicar alguns fornecedores para como sugestão de cotação, tá? Apenas sugestões, são 3 opções: nome, telefone, e-mail, pessoa de contato. E caso seja uma aquisição em mercado nacional, eu mantenho essa opção. Mas perceba que se eu clicar nessa opção de mercado internacional, eu estarei informando que essa requisição deve ser um processo de importação. Essa informação é importante porque isso dispara todo um fluxo dentro do módulo de compras do SAG que contempla todos os passos de um processo de importações. Tá? Então isso muda completamente o fluxo de execução no setor de compras, de como essa requisição vai ser tratada. Então, vários dados podem ser informados. A lotação do bem, a propriedade dos bens, no caso da instituição que vai receber esse bem importado. Tá? Quem será a entidade executora. Tá? Normalmente, quando não é a própria universidade, esses campos são preenchidos. Credenciamento no CNPq, contato, telefone, e-mail, todos os dados de identificação do exportador, todos os dados do representante local daquele exportador, valor de referência na moeda de origem, prazo de pagamento, qual vai ser a forma de pagamento, tá? Pagar o cartão de crédito, qual é a natureza do bem que está sendo importado, tá? Se tem algum problema de periculosidade, como ele deve ser acondicionado, se no gelo, enfim. A forma de armazenamento, se existe algum problema de temperatura, se o transporte vai ser aéreo ou marítimo, se existe algum produto similar nacional, quem seria o fabricante. E por que você não escolheu, né, na verdade, o produto nacional?
por causa de prazo de entrega, de preço, enfim, características. Os dados logísticos, se o frete está incluso, tá? Com relação a agente de carga, todos os dados de armazenagem, transporte, embalagem, enfim, dados de contato, o local de entrega do documento ou do material, o horário e todos os detalhes. Então perceba que ao escolhermos a opção de aquisição no mercado internacional, uma série de outros campos passam a ser necessários, ou melhor, tem a indicação de preenchimento. Não são obrigatórios, mas tem a indicação de preenchimento. Então, uma vez que estes dados estão preenchidos, nós podemos salvar. E ao salvar, aparece uma mensagem que informa que se nós clicarmos em fechar e quisermos cadastrar um novo item, os dados que estiverem preenchidos na tela já estão pré-prontos para um novo item. É como se o sistema mantém os dados já alimentados para que você não precise redigitar tudo novamente. Então, se eu clicar em salvar novamente, vai ser cadastrado novamente um novo item com essas mesmas características. Eu vou fechar, tá? E vamos voltar aqui, tá? O cadastro, perceba que aqui, ó, foi criado um item aqui embaixo, com todos os dados preenchidos. E o que eu vou fazer agora é simplesmente clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele informa que foi criada uma requisição, um número de requisição, e ele cria um número de protocolo para ser vinculado com essa requisição. Esse número de protocolo já é associado automaticamente à requisição, de forma que é possível consultar o trâmite dessa requisição dentro da instituição através desse mesmo número gerado. Então, o coordenador pode ter esse número em mãos para sempre consultar como anda a sua requisição. Isso pode ser feito, inclusive, pela consulta gerencial e consulta de protocolos, que já descrevemos em vídeo em momento anterior. Perceba que ao salvar a requisição, vários campos ficam desabilitados, tá? E alguns outros botões são habilitados. O botão para gerar a impressão dos dados da requisição em PDF ou em Excel e o botão de reaproveitar conteúdo. Esse botão, se clicado, permite, eu vou clicar nele, permite que todos os dados pré-cadastrados sejam utilizados para o cadastro de uma nova requisição. Apenas os dados dos itens não são reaproveitados. Mas o sistema fica pronto para, mantendo os mesmos dados gerais da requisição, para cadastrar uma nova requisição utilizando esses mesmos dados básicos. Essa forma de cadastro, ela segue padronizada para qualquer natureza de requisição. Eu vou abrir aqui uma outra requisição, que é a requisição de material permanente, e aí perceba que, olha, os dados são basicamente os mesmos. Eu vou pôr aqui, tá? Eu vou escolher agora, só para que visualizemos melhor aqui, ó, como seria a opção de expor rubricas dos itens. Tá? Eu vou pôr aqui uma justificativa qualquer, uma observação qualquer, escolhi já um local de entrega. Quando eu incluí aqui os itens de requisição, perceba que a rubrica agora apareceu dentro do item. Por quê? Porque o item, tá? É porque escolhemos no cadastro geral lá, informamos, selecionamos aquela opção em que a rubrica deve ser posta por item. Então eu vou pôr aqui a rubrica de equipamento e material permanente, tá? Então ele, mais uma vez, olha, equipamentos em geral, perceba que temos também a opção aqui de consultar os saldos do próprio item, clicarmos na opção do botão de saldo, e aqui vamos só preencher as mesmas naturezas de campos, descrição, quantidade, e aí perceba que, olha, o cadastro segue o mesmo padrão, aquisição no mercado internacional, olha, os mesmos campos serão habilitados, tá, para preenchimento no caso de material permanente. Então o modelo segue o mesmo padrão. A mesma forma, clicando, salvando, nós vamos ter o mesmo modus operandi. Tá? Solicitação de serviço de pessoa jurídica. Basicamente, o mesmo padrão de informações. Temos aqui, esse caso não tem uma rubrica, deixa eu pegar um aqui que tem rubrica, para a gente ter bem claro. Aqui, outros serviços de pessoa jurídica. Tá? Vou clicar aqui em incluir. Ele não escolheu um local de entrega. E vamos abrir aqui, só para que visualizemos aqui, olha, houve aqui já uma mudança. Quando eu vou criar uma solicitação de contratação, uma requisição de contratação de serviço de PJ, perceba que agora nós temos mais de um item, tá?
esses itens, perceba que estão sempre relacionados à natureza da rubrica selecionada. Tá? O detalhamento, quantidade, esses campos são mais ou menos padrão, mas assim, aqui temos campos que se diferenciam porque esses campos estão relacionados à natureza da requisição. Tá? A qualificação mínima exigida, se é um serviço de engenharia, se é um serviço de engenharia, você pode anexar um projeto básico, olha. Tá? Se o projeto básico já foi aprovado pela prefeitura, prazo de pagamento, se o valor vai ser parcelado, em quantas parcelas, enfim. São várias informações, período de execução do serviço, justificativa técnica. São algumas informações que podem ser úteis para uma solicitação de contratação de serviço de pessoa jurídica, tá? Que estão intimamente relacionadas a esse processo. Uma solicitação de serviço de pessoa física, um outro tipo de solicitação que podemos ter. Tá? Você escolhi aqui os serviços de IPF, um local de entrega específico aqui. Então, aqui quando abrirmos, perceba que aqui, já no cadastro da tela principal, nessa natureza de serviço PF, já temos a opção de escolher para quem é o serviço. Então, aqui nós temos todos os dados, se é um estrangeiro ou não. Se for um estrangeiro, o campo de CPF não vai ser obrigatório. Tá? E aí, aqui, nós estamos fazendo uma requisição de um serviço de um PF, então o coordenador já pode informar para quem é que será esse serviço. Todos os dados da pessoa, CBO, dados RG, enfim. Os dados bancários para pagamento, qual vai ser o valor bruto do serviço, se vai ser parcelado ou não. Tá? E aqui, ele pode detalhar as várias naturezas de serviços que serão executados por aquela pessoa que foi escolhida na tela de cadastro principal da requisição de pessoa física. Então, aqui poderão ser visualizados todos os itens da rubrica de pessoa física que foi selecionada, tá? É um item que está aí, que foi cadastrado lá no orçamento do projeto, e o usuário poderá informar aqui quais são os itens de serviços a serem requisitados para aquela pessoa. Tá? Qual é a quantidade de itens, um item específico, um serviço aqui específico, de serviço de pintura, serviço do que for necessário. Qual é o valor unitário desse serviço de pintura, qual é a previsão de entrega, se é um serviço de engenharia ou reforma, período de execução, justificativa técnica. Então ele pode ir criando uma requisição de pessoa física com vários itens de serviços a serem feitos. Então, uma requisição de pagamento para uma pessoa física com vários itens descritivos. Serviços de obras e instalações é muito similar à parte de serviços de pessoa jurídica. Tá? Então aqui nós temos aqui nos itens apoiados, nos itens da requisição que nós vamos criar, nós temos aqui os itens genéricos aqui de serviços, as descrições do item. Perceba que são basicamente os mesmos campos: qualificação mínima exigida para a execução do serviço, prazo de pagamento, período de execução dos dias corridos, se o pagamento será parcelado ou não, enfim. As várias naturezas de serviços, de obras e instalações. Tá? E você pode criar vários itens por cada natureza de obra. Compras de passagens. Já compras de passagem, visualizaremos alguns itens, alguns detalhamentos bem específicos para a compra de passagens. Tá? Então, perceba, eu vou escolher aqui serviços de pessoa jurídica, tá? Que é o que está relacionado basicamente com a compra de passagens, já que aqui não tem nesse projeto uma rubrica específica de passagens. Tá? Mas se tivesse, ele poderia selecionar aqui especificamente essa rubrica. Então aqui perceba que, olha, quando eu vou criar os itens de detalhamento de uma passagem, mais uma vez eu tenho o item apoiado vinculado à rubrica selecionada, qual é o detalhamento, qual é a quantidade de passagens, o valor unitário, a finalidade, o CPF do beneficiário, o nome dele, o RG, telefone, celular, todos os seus dados, e-mail, passaporte. E aí o detalhamento dos dados da viagem: país de origem, estado de origem, cidade de origem, os destinos, opção de ida e volta, se vai ter múltiplos destinos, data e hora data de saída e de retorno, enfim. Se vai sair, a solicitação é para voo direto, se vai haver inscrição em um evento ou não, enfim. Todos os dados relacionados a cada item de viagem. Tá? Perceba que uma opção interessante aqui é que você pode criar uma requisição de compra de passagem com vários itens.
Tá? Isso muitas vezes é normalmente feito quando se deseja criar uma compra de múltiplas passagens. Por exemplo, você quer requisitar de uma única vez várias passagens. Então você pode aqui criar uma requisição de compra de passagem e pondo aqui o país de origem, estado de origem e cidade de origem, o destino. E criar um próximo item onde você vai ter, por exemplo, você quer fazer um primeiro trecho para um local e depois quer desse local ir para um outro e assim sucessivamente. Então você pode ir pondo vários itens descrevendo os múltiplos destinos, tá, que você precisa realizar, tá, para completar todo o seu trajeto de viagens. Então você vai ter uma solicitação, uma única requisição de passagens, mas com cada item contemplando várias passagens. Ou melhor, com cada item contemplando uma das passagens, um dos trechos que você precisa. Contratação de hospedagem também tem campos específicos, tá? E aí, bom, mais uma vez eu vou escolher aqui serviços de pessoa jurídica para a rubrica, já que não há específico. Mas se nós selecionarmos, percebamos que mais uma vez teremos aqui, ó, dados específicos para hospedagem, tal, finalidade, os dados gerais estão aqui. CPF, nome, os dados do beneficiário da hospedagem, tá? O local da hospedagem, enfim, qual é a natureza da hospedagem. Perceba que tem uns campos bem especializados para isso. Um acompanhante, diária completa e tudo mais. Tá? Todos os dados especificamente definidos aqui, ó, para dar subsídios para quem for solicitar a hospedagem e consiga fazer isso de forma correta. Tá? O que é que deve estar incluso nas despesas e tudo mais. Número de reserva, inscrição em evento e tudo mais. Então é realmente um cadastro extremamente completo. Todas essas requisições elas podem ser consultadas, tá, através da opção de consulta de requisições de compras e serviços. Tá? Então todas as requisições podem ser consultadas através dessa opção, mas o detalhamento desta tela veremos no vídeo posterior. Então, o cadastro de toda e qualquer requisição de compras ou de contratação de serviços de PJ e até de IPF, tá, passa pelo mesmo modus operandi, passa pelo mesmo fluxo geral. O coordenador cria essas solicitações, essas requisições e preenche os campos específicos para cada natureza de requisição e preenche um formulário geral que é padrão, onde se seleciona a rubrica, o projeto, o item apoiado, a quantidade e onde se pode se visualizar os saldos e tudo mais. É importante que fique claro que o simples cadastro de uma requisição não é suficiente para que a mesma já seja enviada automaticamente para a instituição. Tá? A não ser que o coordenador que esteja fazendo o cadastro ou a pessoa que esteja com direitos para fazer esse cadastro esteja configurado dentro do SAGE como um coordenador geral do projeto. Caso isso não aconteça, quando se cadastra uma requisição, a mesma fica pendente de liberação. Tá? É como se fosse um pequeno controle de acesso, controle de níveis de poderes de liberação de informações, tais que apenas o coordenador geral tem o poder de enviar algo efetivamente para a instituição. Então, essa liberação é feita, quando necessária, pela tela de consulta de requisições. Tá? E a gente pode visualizar ela a partir da consulta que foi feita aqui pelo botão de liberar requisição. Mas veremos em detalhes essa tela no vídeo específico da consulta de requisições com seus detalhamentos.